Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso que tenta descomplicar o futebol. O meu nome é Francisco Martins e, como sempre, tenho comigo os nossos analistas, o Rui Malheiro e o Tomás da Cunha. Olá, meus caros, como é que estão? Olá Francisco, Rui, um abraço a todos. Viva Francisco, viva Tomás e cumprimentos a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Começamos o episódio desta semana pelo Benfica, que só agora realizou o jogo referente à jornada 24 do campeonato. A equipa de Bruno Lage foi a Barcelos cumprir uma deslocação que tinha em atraso e venceu o Gil Vicente por 3-0. Rui, a velocidade de circulação do Benfica, que serviu para encontrar superioridade nos corredores e por essa via alimentar a povoada zona central, ajudou a que cedo se percebesse a tendência do resultado? Sim, claramente. Aliás, desde o início que o Benfica se impôs ao Gil Vicente, e a verdade é que o Gil Vicente durante os 90 minutos só tem uma verdadeira oportunidade, que é os 6 minutos através do Pablo, na sequência de um cruzamento de João Teixeira. O resto do jogo pertenceu por inteiro à equipa do Benfica. Para além da capacidade de ter bola e ter feito uma circulação até mais veloz do que tem feito em outros jogos, a capacidade que salientaste no jogo exterior para chegar às zonas de finalização foi óbvia, como também foram óbvias a forma como o Benfica reagiu à perda da bola e conseguiu recuperar bolas em zonas altas, criando muitas dificuldades ao Gil Vicente para sair, e também a forma como conseguiu penetrar no processo defensivo da equipa do Gil Vicente, quer por dentro e quer a criar desequilíbrios por fora, nomeadamente pelo corredor esquerdo, face à falta que Félix Correia fez, nomeadamente nos apoios defensivos a Zé Carlos, o que criou muitas dúvidas, nomeadamente nas progressões que o Carreras fez pelo corredor esquerdo e até em combinações que acabou por fomentar principalmente com o Bruma, mas também episodicamente com a Abnouni. A vitória é mais do que justa, começou a ser desenhada na primeira parte. Aliás, o Benfica tem logo uma oportunidade aos 3 minutos pelo Oshens e foi, claro está, pelo corredor esquerdo, numa jogada que começou a ser construída desde trás, passa pelo Trubin, pelo Otamendi e pelo Coxo, que faz a bola entrar no corredor esquerdo. O Carreras, sem pressão do Félix Correia, lançou o Bruma e depois o Bruma, com a desorientação quer do Zé Carlos quer do José Sá, acabou por fazer um passo atrasado para a zona de finalização, onde o Oshens apareceu muito bem, mas também mérito para o Belotti, que arrastou consigo o Boato e abriu ainda mais espaço na defesa do Gil Vicente. Acredito que o Gil Vicente, no início da segunda parte, procurou mudar um bocadinho as coisas, nomeadamente afinar as zonas de pressão, mas a verdade é que o Benfica, logo aos 51 minutos, matou definitivamente o jogo. Mais um lance de bola parada trabalhado, livre frontal do Coxo, que acabou por ser um livre indireto, ou seja, buscou a área, o António Silva conquistou a primeira bola e depois o Belotti, entrando com tudo, com aquela agressividade esdrúxula que normalmente impõe nos lances, a conseguir fazer o 2-0. A partir daí o jogo praticamente morreu, foi uma gestão do Benfica bastante tranquila até ao final da partida, independentemente de me parecer que o Gil Vicente melhorou, principalmente com a entrada do Fujimoto. Bruno Lage cumpriu com um dos objetivos, para além da questão de ter ganho, foi não sofrer golos e, sobretudo, depois dar aqueles 16 minutos finais ao Di Maria, claramente já a pensar não só no jogo diante do Farense, em que o Di Maria, do meu ponto de vista, não será poupado, irá fazer pelo menos 30, 40, 45 minutos, apesar de estar no limite dos cartões amarelos, ao contrário do que acontecerá com o Florentino, que quase seguramente não jogará, pode ser substituído pelo Leandro Barreiro ou até pelo Renato Sanches, com o Oshens a assumir um papel mais recuado, mas também pode o Benfica optar pelo 3-4-2-1 ou até um 4-2-3-1 com 3 unidades de apoio ao ponta de lança, que acredito que vai ser o Pavlidis, pelo menos de início, e claro, com Tomás Araújo, que não me parece que vá arriscar o jogo diante do Farense para estar apto para a partida diante do Futebol Clube do Porto. Acredito que Leandro Santos poderá ter uma oportunidade, independentemente do Dal ter correspondido mais uma vez, e foi a segunda que foi utilizada nessa posição, como lateral direito canhoto. Agora,
A vitória do Benfica é perfeitamente aceitável, os números não são exagerados, não esquecer obviamente que o Di Maria ainda entrou e fez o 3-0 de grande penalidade essa que conquistou. A equipa do Gil Vicente fez mais um jogo em que deixou bastante a desejar. Foi uma equipa muito pouco agressiva, foi uma equipa muito macia, perdeu a maior parte dos duelos, mostrou problemas a nível do processo defensivo, foi muito pouco acutilante do ponto de vista ofensivo, mas também me parece que estava a olhar muito para o jogo de terça-feira diante do Boa Vista, e esse jogo sim é absolutamente decisivo para o Gil Vicente dar um pulo na tabela classificativa. Isto obviamente se ganhar, se empatar também se coloca acima do AVS e do Estrela da Amadora, mas creio que o objetivo de César Peixoto será claramente vencer no Bessa. Tomás, Bruma acaba por ter influência no primeiro golo num lance de corredor, zona onde até nem esteve durante muito tempo, porque de facto os laterais tiveram bastante protagonismo neste jogo do Benfica. Até o próprio Tomás Araújo começa a ganhar outro tipo de argumentos criativos para chegar ao último terço. Tiveram os dois laterais um papel muito importante na forma como o Benfica chegou às zonas de criação. No primeiro golo, de facto há um posicionamento mais baixo de Carreiras que permite a Bruma fazer a desmarcação de dentro para fora e a partir daí criar a jogada, uma belíssima jogada que permite ao Benfica atacar aquela zona frontal onde aparece o Auschwitz. De resto foi uma zona bastante desprotegida que o Gil Vicente teve dificuldades em fechar ao Benfica, com muito movimento nessa zona. Eu acho que o Benfica está a atravessar a melhor fase da temporada em termos de sequência exibicional, porque uma coisa, e vimos isso durante a primeira metade, acima de tudo, jogos isolados, bastante bem conseguidos, que depois davam lugar a jogos com dificuldades. Nesta altura o Benfica tem uma clareza exibicional superior e a equipa está não só mais capaz de impor um ritmo alto na circulação de bola, mas também de explorar os três corredores. E já falaste do Carreiras, muitas vezes em combinação com Bruma, que também tem tido alguma irregularidade exibicional, mas é claramente um jogador que marca a diferença, ou pode marcar a diferença de forma mais constante nesta ponta final a favor dos encarnados. E no lado direito, com o papel de Tomás Araújo com bola no pé, tecnicamente é um jogador que descobre passes interiores com alguma facilidade, e o Belotti, por exemplo, no início do jogo até se mostrou bastante como apoio na zona central para deixar os médios de frente ou até permitir que houvesse movimentos de ruptura, mas porque Bruno Lage encontrou, dentro da ausência de Di Maria, uma solução que, quanto a mim, é a melhor para o lado direito do Benfica. Agora vamos ver como é que será com o resto do argentino, mas passa muito por trocar Auschwitz com Amdouni. Amdouni instala-se como um segundo avançado e Auschwitz alarga mais a posição, faz movimentos de ruptura, aparece na área também, e aconteceu várias vezes ao longo deste jogo, ou seja, permite a Amdouni ter um contexto mais favorável, porque também não é um jogador que se sinta muito à vontade em jogar por fora no corredor direito, dá-lhe essa zona central nas costas de Belotti ou de Pavlidis e permite a Auschwitz alargar mais, procurar o espaço, e essa dinâmica funciona bem, ou tem funcionado bem para o Benfica, porque não sei se a Amdouni vai ter muitas mais oportunidades daqui para a frente com o Di Maria de regresso à melhor forma. Vamos ver. De qualquer forma, acho que o Benfica também tem um mérito defensivo, é proteger Coxo das tarefas de pressão. Nesta altura e com esta equipa desenhada, Belotti, Bruma, Amdouni, o próprio Auschwitz, consegue ter uma equipa muito agressiva e capaz de condicionar o adversário em zonas subidas e não permite ao adversário, neste caso o Gil Vicente, chegar muitas vezes ao espaço entre linhas nas costas dos médios. Por exemplo, Santi Garcia teve algumas ocasiões e até desperdiçou alguns lances promissores, mas foi isso. O Gil Vicente de facto não causou tantos problemas ao Benfica quanto aconteceu noutras alturas da temporada, e mesmo o jogo com o Rio Ave, não fossem aqueles dois despistes, ou o despiste de Florentino acima de tudo, e o Benfica teria tido um jogo em que permitiu muito pouco ao adversário. Portanto, acho que a equipa, numa perspectiva geral, está no ponto de maior segurança exibicional e com mais capacidade de ser uma equipa completa nas diversas fases do jogo, e por isso a vitória aliás, é reforçando a tua ideia, Tomás, eu creio que são jogos muito parecidos. O que só não aconteceu foi aquele duplo golo do Rio Ave e o erro garrafal do Florentino, porque de resto foram jogos muito parecidos. O Benfica consentiu muito pouco e estou absolutamente de acordo contigo. O Benfica melhorou bastante ao longo do último mês, um mês e meio, ou seja, a partir do momento em que pôde ter microciclos semanais, não terá. Sim, outra folga competitiva nesta altura. Exatamente. E menos para o Otamendi, que
que está com uma vitamina muito forte. Verdade, é vitamina O, são quase 2 anos a competir permanentemente e sempre como titular, quer no clube, quer na seleção, que é absolutamente impressionante, independentemente de um ou outro erro que nós temos vindo a falar e que tem muito a ver com a impetuosidade do jogador na altura de disputar duelos e a sua tentativa permanente de antecipar. Mas mesmo assim, foi uma exibição mesmo muito confortável do Benfica e é isso que se sente. O Benfica tem crescido e não tem apenas 11 jogadores, o que é bastante importante porque permite fazer alguma rotação, permite também que em alguns casos as substituições que são feitas possam provocar impacto no jogo. E pode surpreender o adversário também, não é fácil nesta altura de prever a estrutura e até as escolhas de Bruno Lage, sobretudo no campo para a frente. Aliás, nós até podemos antecipar o jogo diante do Farense, que é um jogo em casa, em que a 3-4 dias da deslocação ao Dragão pode haver uma rotação maior por parte do Bruno Lage, mas sinceramente acredito que o Tomás Araújo vai ser obviamente poupado e jogará, tal como falava há pouco o Leandro Santos à partida, ou o Dal. A questão do Florentino, por exemplo, pode permitir ao Benfica quer sair a 3, quer jogar em 4-2-3-1 e colocar ali 3 homens por trás da referência ofensiva, que acredito que vai ser o Pavlidis, porque precisará de minutos. Em relação ao Di Maria e à questão de também estar tapado pelos cartões amarelos, é aquilo que falávamos há pouco. Eu acho mesmo que vai jogar porque precisa de ritmo, mas o Benfica tem múltiplas soluções, tal como dizias, é um luxo para uma equipa como o Benfica ter Sheldrup na bancada, ter Amdouni que pode perder espaço com o regresso à titularidade de Bruma, de Di Maria, aliás vai perder esse espaço. Mas parece-me, Rui, que o Bruno Lage, e enquanto se fala desta compra ou não do Benfica de Amdouni, parece-me que o Bruno Lage está a fazer alguma força para que de facto esse negócio se concretize, confia no jogador. Contigo. Pelo menos fica essa sensação. Concordo contigo. Um aspecto interessante do início do jogo do Benfica em Barcelos foi a permanente troca, nomeadamente na primeira parte, entre o Amdouni e o Bruma, o que deu alguma dinâmica ao ataque. Curiosamente, e sem grande surpresa, foi a partir da esquerda que o Bruma apareceu a desequilibrar para o lance do primeiro golo, mas houve bons momentos, inclusive o lance da primeira oportunidade do Oshens, que é criada pelo Amdouni, em que os jogadores estavam com as posições trocadas e isso também baralhou de certa forma a forma de defender da equipa do Gil Vicente, que do meu ponto de vista continua a ser uma equipa com muitas limitações do ponto de vista defensivo, tem uma última linha muito deficiente e sem Rubem Fernandes ainda se nota mais, apesar dos seus 38 anos, mas que do meu ponto de vista tem capacidade para jogar muito melhor a nível ofensivo, de criar muito mais oportunidades, agora precisa ter jogadores comprometidos com a equipa. Tomás, no calendário do Benfica segue-se o Farense e depois ao clássico Futebol Clube do Porto. É um excelente momento para o Benfica apresentar o nível de desempenho que tem apresentado. Sem dúvida, do ponto de vista exibicional, é a melhor altura para o Benfica elevar o nível. Saindo da Liga dos Campeões, de facto, há outra margem de gestão e de aperfeiçoamento de algumas dinâmicas, algumas relações que o Benfica vai mostrando nesta altura. Há jogadores que estão a atravessar o melhor período, por exemplo, Cocos, que é um jogador sempre importante, obviamente, na forma como o Benfica ataca e até em nível de bola parada, e contribuiu mais uma vez num golo dessa forma. Não esquecendo o papel de Belotti, que parece estar perfeitamente adaptado e é um jogador que, embora não seja perfeito tecnicamente, é muito inteligente nos movimentos, dá coisas à equipa, cria vantagens e isso está a ser bastante útil também para preservar Pavlidis para os jogos a doer, e provavelmente será titular desde logo no Dragão, não há grande forma de ser diferente. Mas é isso, nesta altura, com a profundidade de plantel, com a margem de treino e de descanso que o Benfica vai tendo, pode encarar esta fase final com outra seriedade e na melhor fase da temporada, mas é um jogo sempre difícil de prever, o jogo no Dragão. O do Farense não tanto, mas o jogo do Dragão é muito difícil de prever, porque entra também o lado emocional, o lado estratégico, sabendo que na primeira volta era Vítor Bruno o treinador, não houve uma experiência de Bruno Lage contra Anselmi, aí sim o treinador do Benfica conseguiu, do ponto de vista estratégico e até mental, levar a equipa para um patamar totalmente superior ao Porto. Aliás, é um dos pontos altos da temporada do Benfica, mas jogar no Dragão, não digo uma final do campeonato, mas um jogo potencialmente muito relevante nas contas do campeonato, coloca muita pressão na equipa do Benfica e vai ter de responder da melhor forma. Não sabemos para já se vai ser capaz de entregar um nível próximo ao que tem mostrado. Rui, de facto o Clássico pode ser um momento delicado na temporada do Benfica.
Sim, claramente, é um jogo muitíssimo importante, não acho que seja uma final nem para o Futebol Clube do Porto nem para o Benfica, portanto não concordo, ainda que tenha sido muito forçado, eu nem sei se ele ouviu a pergunta que lhe foi feita sobre ser a final do campeonato para o Futebol Clube do Porto, não creio, aliás creio é que o Futebol Clube do Porto tem que ganhar ao Benfica e isso será fundamental para Martin Anselmi a conquistar definitivamente os adeptos. Pelos vistos, o Presidente está completamente convencido e já garantiu a sua continuidade para a próxima época, mas um jogo contra o Benfica, e o Vítor Bruno atesta-o perfeitamente, acaba por ser determinante para definir aquilo que é a proximidade ou não dos adeptos ao treinador. Eu creio que há motivos para acreditar que este Futebol Clube do Porto está em crescimento e creio que os últimos 2 jogos comprovam-no, ainda que diante do Estoril pudesse ter havido maior agressividade no assalto ao último terço, mas já lá chegaremos. Mas aquilo que me parece é que o Benfica chega forte ao Dragão. Agora, vamos ver se não terá medo cénico, não esquecer o 5-0 da época passada, creio que isso ainda pode pesar na mente de alguns jogadores, de outros provavelmente não, mas também e em relação a uma possível conta ainda do Futebol Clube do Porto de assalto ao primeiro ou mesmo ao segundo lugar, não esquecer que o Benfica ganhou na primeira volta por 4-1, portanto o Futebol Clube do Porto precisará de ganhar por 4 golos para ter vantagem em caso de empate sobre o Benfica, não esquecendo que se o Benfica ganhar ao Farense, e é o mais provável que aconteça, o Benfica cria um fosso juntamente com o Sporting de 9 pontos para o Futebol Clube do Porto, o que é bastante considerável, mesmo que o Futebol Clube do Porto me pareça que, incluindo obviamente com o jogo do Benfica, os 6 jogos seguintes até ao final da temporada tem a obrigação de somar 18 pontos. Em relação ao Farense, só deixar-te uma nota, é uma equipa que vai chegar à luz no 17º lugar ou no 18º, com 12 jogos consecutivos sem vencer, e até para mim há aqui um caso que é curioso. Eu creio que entre estes 2 jogos, na terça-feira à noite, a equipa do Boa Vista defronta o Gil Vicente, e eu tenho quase a certeza absoluta que Tosé Marreco quer que o Boa Vista ganhe ao Gil Vicente, porque apesar de poder acabar a jornada no último lugar, não cria um fosso em termos pontuais para a AVS, para o próprio Gil Vicente, porque aí perderia no Bessa, e para o Estrela da Amadora, que são as únicas equipas que poderão permitir que o Farense, na melhor das hipóteses, eu não creio que o Farense consiga melhor do que isso, atingir o 16º lugar, ou seja, o lugar que vale a posição de play-off. Numa viagem bem mais curta do que a do Benfica, o Sporting visitou o Estrela na jornada 27. Gyökeres bisou, mas é mais um jogo em que Rui Borges transforma o normal decorrer das coisas, trazendo Giovanni Kenda para a ala direita. Tomás, o dedo treinador em conjunto com a superioridade numérica resolveram o assunto a favor do Sporting? Não diria bem dedo do treinador, porque acho que Rui Borges esperou em demasia. Entende-se que de facto o plantel está muito condicionado em termos de opções, mas tendo em conta o favoritismo, a responsabilidade do Sporting neste jogo contra o Estrela da Amadora, uma equipa que está em sérias dificuldades também na luta pela manutenção, deixou a equipa pouco preparada para causar desequilíbrios, e acho que esse é mesmo o pensamento neste momento competitivo de Rui Borges. A ideia é ter perfis mais seguros, mais de equilíbrio, sobretudo nas alas, que possam também dar um conforto extra à equipa no processo defensivo e entregar a responsabilidade do ataque às individualidades, nomeadamente a Gyökeres, que mais uma vez foi decisivo e tem sido decisivo, portanto entrega claramente a possibilidade de título ao avançado sueco, e o resto é compor e esperar que não surjam erros como os que aconteceram ultimamente na defesa do Sporting. Não aconteceram desta vez, por isso a equipa teve um jogo relativamente tranquilo, mas com circunstâncias favoráveis: a expulsão de Montoya e depois a grande penalidade ali no início da segunda parte, que praticamente encerrou a luta pelo resultado, mas não foi nem de perto nem de longe uma exibição autoritária do Sporting. Não tem feito muitas exibições autoritárias. De facto, quando o Giovanni Kenda passou para a direita, a equipa teve muito mais imprevisibilidade, já agora também com as acelerações de Gianni Catamo na zona interior. Mesmo no primeiro momento do jogo, há uma deslocação de Giovanni Kenda para o lado direito que cria uma combinação com Gyökeres, e essa é a melhor jogada do Sporting na primeira parte.
Portanto, dá para perceber, e não sobram dúvidas absolutamente nenhumas, de que Giovanni Kenda é um jogador diferenciador no lado direito e é um jogador algo cinzento até, não quero dizer que não cumpra na maior parte dos jogos, mas não marca a diferença, não é um jogador que realmente leva o Sporting para outra dimensão ofensiva. Isso é totalmente diferente no lado direito, marcou um belíssimo golo, novamente com contribuição de Gyökeres, que está num modo imparável nesta altura, mas é isso, claramente o pensamento de Rui Borges: não sofrer primeiro, confiar em Gyökeres ao máximo e, caso seja necessário, nomeadamente numa segunda parte ou até na ponta final do jogo, assumir mais riscos em relação ao plano inicial. E essa é uma grande viagem, vá lá, que o Sporting fez. O Sporting de Ruben Amorim evoluiu no sentido de ter 2 alas ofensivos e desequilibradores, que agora não se verifica, e tinha também um plano alternativo que passava por juntar 2 avançados, Gyökeres no centro e Paulinho ou Arder a atacar a partir da esquerda, também para ter um finalizador ao segundo poste, mais presença na área, aproveitando os cruzamentos desde a direita de Giovanni Kenda em particular. Giovanni Kenda, que também melhora trincão, portanto o ambiente no lado direito é muito mais perigoso para os adversários com Giovanni Kenda no lado direito. Acho que está à espera de Pote. Quando Pote regressar, pode ser esse o momento de clique em Rui Borges, que para já vai vencendo, mas sem aprimorar propriamente a equipa e sem marcar a diferença em termos exibicionais rumo à conquista pelo título. De facto, Rui, a falta de capacidade ofensiva do Estrela não foi capaz de levar a erros grosseiros como tem acontecido na defesa do Sporting. Sim, foi pouco ameaçador, mas também não podemos esperar muito de uma equipa que aos 20 e poucos minutos, aliás aos 34 minutos, já estava a jogar com 10 unidades e remeteu-se a um 5-4-0 num bloco baixo, a impedir que o Sporting se adiantasse no marcador. No entanto, e concordando inteiramente com o Tomás, deixa-me dizer que o Sporting aos 6 minutos já podia estar a ganhar por 2-0, teve uma entrada forte, sempre a buscar o Gyökeres na profundidade, e esse aspecto é absolutamente determinante, porque o Sporting, sobretudo depois desses 6 minutos iniciais, em que conseguiu encontrar o Gyökeres, e sempre com o Gyökeres aqui ir para um dos corredores, na fase inicial da partida até mais para o centro-direita, o que tem acontecido mais com Rui Borges do que acontecia com Ruben Amorim, que era sempre mais pelo centro-esquerda que aparecia. Continua a fazê-lo com Ruben Amorim, com Rui Borges, mas a verdade é que tem sido também pelo centro-direita que tem criado várias arduidades às organizações defensivas adversárias. Mas deixa-me dizer que o período entre os 6 minutos, que foi a bola oposta do Mateus Reis, e a expulsão do Guilherme Montoya, mostram um Sporting claramente desinspirado em ataque posicional, com muitas dificuldades em estabelecer ligações. Também não é fácil conseguires fazer isso com as alterações que o Sporting tem feito. E sem um médio para jogar entre linhas também. Certíssimo, Tomás, e sobretudo algo que tu disseste. Uma coisa é jogar com Fresneda e com Mateus Reis como laterais alas, outra coisa é ter o Kenda a partir da direita e mesmo o Maxi Araújo a partir da esquerda. E isso também marca bastante o futebol do Sporting em termos de ataque posicional, por alguma falta de soluções para chegar com qualidade às zonas de finalização. A isso junta-se um vício que eu creio que tu tocaste no ponto essencial, que é o regresso de Pote, e também perceber como é que Pote irá regressar, porque estamos a 7 jornadas do final da temporada e para o Sporting são mesmo 7 ou 8 semanas para o final da temporada, porque pode ainda chegar à final da Taça de Portugal, e é claramente favorito nesse aspecto, mas a verdade é que se nota que o Sporting está claramente viciado no jogo de ataque à profundidade do Gyökeres, e a verdade é que todas as oportunidades de perigo, inclusive os golos, nascem de situações em que o Gyökeres é lançado na profundidade. E uma dúvida que fica, pelo menos para mim, Rui, é se esta gestão algo temerosa, vá lá, conservadora, se preferirem, não vai anular a confiança de alguns jogadores, nomeadamente o Trincão, por exemplo, que é um jogador que tem pouco jogo nesta altura, mas não é o único. Concordo inteiramente contigo, e acho que esse aspecto é importante. E outro que tu tocaste e que também me parece muito importante e que ele tentou fazer na parte final do jogo, já com o resultado completamente confortável, e até acabou contra 9 jogadores, que foi a tal junção do Arder a partir de um corredor com o Gyökeres, porque pode ser determinante num jogo que esteja embrulhado, que esteja 0-0, que o Sporting esteja... O próprio Arder tem tido pouquíssimos minutos. Não esquecer. Isso mesmo. E esse aspecto parece-me muito, muito importante. Agora,
Eu sinto que esta equipa do Sporting não sucedeu diante do Estrela da Amadora. O Estrela da Amadora tem ali um picozinho, se quisermos, de 10 minutos, entre os tais 6 minutos e a expulsão do Guilherme Montoya, em que conseguiu, principalmente através da capacidade de passe do Alan Ruiz, a procurar ameaçar o último terço, mas não o conseguiu com a qualidade necessária para ferir a última linha do Sporting e principalmente para criar perigo ao Rui Silva, mas também não era o jogo ideal, se quisermos, para testar as tais debilidades e arduidades que o Sporting por vezes tem sentido. Mas a verdade, e esta é incontornável, e nós já tínhamos tocado aqui e voltamos a reforçar a ideia, o Kenda a partir da direita é um jogador inacreditável, quer dizer, é um jogador de outra dimensão, e se juntando ainda e aproximando o Kenda e o Trincão, acaba por redundar em situações como aquela que esteve na origem do segundo golo do Sporting, que foi a capacidade de Trincão, Gyökeres e Kenda ligarem-se e destruírem, aniquilarem completamente a última linha do Estrela da Amadora. E para finalizar, obviamente, depois o 3-0 a ser o Gyökeres a bizar, mas sobretudo ao ponto determinante é que o Estrela estava uma equipa muito fechada. Eu não acredito que o Estrela aguentasse o jogo até ao fim com 0-0, mas o penalti acaba por ser bastante imberbe por parte do Alan Ruiz. Eu sei que pode-se ficar na dúvida se o contacto seria suficiente ou não para a grande penalidade, mas o Alan Ruiz não tem nada que fazer aquilo e acabou por desbloquear o jogo para o Sporting, e esse momento é muito importante, o da grande penalidade do Gyökeres, porque transmitiu uma tranquilidade ao Sporting que já se começava a sentir que estava a faltar, principalmente aos jogadores, porque fora de campo, aos jogadores e se calhar também um bocado ao líder da equipa técnica, mas sobretudo fora de campo percebia-se que o Sporting estava claramente a ser levado pelos seus adeptos à vitória. E em termos mentais, esta vitória também pode ter sido importante, uma vez que quando o Benfica repôs o jogo ficou em igualdade pontual. Em termos classificativos, certíssimo. mentalmente, mas achas que também foi importante dar esta resposta? Sim, a tendência diz-nos que os jogos fora de casa para o Sporting podem ser mais complicados do que os jogos em casa, portanto, eliminar uma deslocação, e o Benfica tinha jogado na sexta-feira, como dizes, portanto, claro que é muito importante, e o jogo não foi tão fácil ou tão precocemente resolvido. E Rui Borges fala disso, assim. Enviou-me mensagens aos adeptos a dizer que apoiaram e não criticaram, enquanto a equipa não conseguiu chegar ao primeiro gol. O Rui Borges tem feito esse papel de forma muito idêntica, jogo após jogo, destacar o papel dos adeptos, a atitude competitiva, a segurança e não permitir muito também aos adversários, mas a certa altura creio que haverá uma exigência um pouco maior, porque colocou-se 100% sob o escrutínio do resultado, ou seja, neste momento só há uma saída para o Rui Borges, que é ser campeão. Está obviamente numa posição ainda muito vantajosa para poder ser o treinador que leva o Sporting ao bicampeonato, mas entregou-se um pouco a essa dimensão. Agora, os resultados finais do Sporting vão ditar de facto se Rui Borges foi o melhor treinador para levar o Sporting a esse objetivo ou não esquecendo obviamente, e não cansa ressalvar os excessos de lesões que foi tendo, também alguns castigos, por isso o trabalho seria sempre muito sensível, mas a certa altura terá de dar um próximo passo, e não creio que seja nesta época que vamos ver isso acontecer. Contigo. E veremos a capacidade que ele terá para treinar o Sporting na próxima temporada, porque acredito perfeitamente que mesmo que não seja campeão, deva continuar. Pode surgir ali uma contestação por parte dos adeptos, porque, tal como dizes, ele ficou absolutamente preso aos resultados, também por responsabilidade dele nesse caso, porque há uma clara preferência do treinador do Sporting por um resultadismo pela qualidade exibicional, e a verdade é que pensar, por exemplo, em Rui Borges como treinador do Sporting, sem Gyökeres como referência ofensiva, torna-se um bocado complicado prever o que é que será o futuro do Sporting, porque há uma dependência cada vez mais notória do Gyökeres, e mesmo quando houve o regresso do Yulman e do Morita na jornada anterior, não se deixou de sentir isso, e a verdade é que há uma diferença descomunal entre aquilo que era o Sporting de Ruben Amorim, e tu tocaste já nos pontos centrais que se alteraram, e aquilo que é o Sporting de Rui Borges, que tem um jogo muito mais cínico. Eu volto a frisar, eu creio que os adeptos têm sido muito importantes ao não colocarem pressão sobre a equipa e a apoiarem constantemente a equipa, e isso é uma vantagem que o Sporting e o Benfica têm tido
fora de casa esta temporada, é que nota-se que os adeptos que se deslocam aos estádios estão claramente a procurar empurrar as duas equipas para as vitórias. E em outras situações, admito que poderia ser mais difícil para o Sporting, nomeadamente porque a qualidade exibicional tem sido muito exígua nas últimas jornadas, e no caso do Benfica também foi durante algum tempo, mas a verdade é que me parece que o Benfica chega a esta fase com uma equipa mais completa e obviamente com o plantel também mais completo, só que não tem uma unidade tão diferenciadora como o Gyökeres, que resolve jogos sozinhos e é capaz de fazer 2 golos e 2 pré-assistências em 3 golos que o Sporting apontou na Amadora. Avançamos para o Futebol Clube do Porto, que não só venceu 2 jogos seguidos pela primeira vez com Martin Anselmi, como o fez graças a uma reviravolta. No estádio António Coimbra da Mota, Belgrado. Exato. Quando achávamos que depois da Supertaça ia ser esta um pouco a imagem de marca do Porto. No estádio António Coimbra da Mota, Belgrado adiantou o Estoril, almofada que foi insuficiente para a reação dos Dragões, encabeçada pela genialidade em fase de adolescência. Rui, o que teve Rodrigo Mora a ver com a capacidade que o Futebol Clube do Porto mostrou para inverter a situação e ganhar por 2-1? Não deixa de ser curioso que o Rodrigo foi o jogador do Futebol Clube do Porto, dos jogadores mais de ataque do Futebol Clube do Porto, que menos tocou na bola. A verdade é que ele dá 3 toques na bola que são absolutamente determinantes neste jogo. Dá mais, mas dir-te-ia que na primeira parte passa Alan Varela, e queria deixar aqui uma palavra para o Alan Varela, porque já o critiquei durante a temporada e está neste momento a atingir o seu pico de forma e a aproximar-se dos níveis que mostrou a temporada passada. O Alan Varela descobriu o Rodrigo Mora e o Rodrigo Mora quase bateu o Chamorro com mais uma definição cruzada e extremamente sagaz, e reparem que o Futebol Clube do Porto não fez nenhum remate perigoso, tirando um remate de longe do Fábio Vieira, entre o minuto 15, que é o que sofre o golo do Estoril, e o minuto 38, creio que é o minuto em que o Mora tem essa oportunidade. Depois, a passe Alan Varela, precisamente. Exatamente, a passo do Alan Varela. E depois, a verdade é que o Mora inventa o 2-1 com uma inteligência absolutamente fora de normal. Eu continuo a achar, e sei que o Tomás também, que é absolutamente inacreditável ouvirmos em espaços de comentário Rodrigo Mora é um jogador que tem dificuldades a nível físico e que tem dificuldades em acompanhar o ritmo dos jogos. Totalmente falso. É um jogador com uma intensidade tática, técnica, principalmente técnica, mas sobretudo uma intensidade cerebral absolutamente notável. E a verdade é que o lance que define o jogo, o 2-1, começa numa tentativa de contra-ataque da equipa do Estoril após uma bola parada ofensiva do Futebol Clube do Porto. O João Carvalho tenta um passe de ruptura que é interceptado pelo Alan Varela, cá está, Alan Varela novamente, e depois houve a sagacidade do Alan Varela em fazer a bola chegar de forma rápida ao Rodrigo Mora, e depois tudo o resto é genialidade do Rodrigo Mora, ou seja, o Rodrigo Mora conduz para a zona interior, percebendo que o Francisco Moura iria fazer o overlap, faz um toque, dado o toque calcanhar para o Francisco Moura ganhar a linha de fundo, e depois que recebe a bola de linha de fundo do Francisco Moura, utiliza os 2 pés, um para sentar o Pedro Álvaro, que bateu mesmo no chão, e depois definir com o pé oposto um golo absolutamente soberbo. Agora, não foi uma exibição fantástica do Futebol Clube do Porto, ainda que tenha que dizer que parece-me que foi uma exibição na sequência daquela que aconteceu diante do AVS, só que há uma diferença considerável, quer em termos de modelo de jogo, quer em termos de qualidade individual entre o Estoril e o AVS, por isso é que um está ainda que muito remotamente na luta europeia, e outro está claramente na luta para fugir pelo menos fora de casa o Porto tem tido extremas dificuldades na maior parte dos jogos. Verdade. Agora, olhando para o jogo de forma global, salientar um aspecto que me parece muito importante. O Estoril jogou como é habitual, tal como o Ian Castro na entrevista que nos deu, disse que o Estoril iria jogar todos os jogos, ou seja, sem medo de ter bola e procurar colocar uma linha defensiva muito alta, o que contra o Futebol Clube do Porto pode parecer suicida, e chegou a parecer, porque o PP esteve isolado e foi desarmado pelo Bomá, muito mal PP depois já ter estado bem diante do AVS. O
Samu teve o golo invalidado por fora de jogo, e a verdade é que contra a corrente há aquele passe do Diogo Costa em busca do João Mário no corredor direito. O Pedro Amaral foi muito sagaz a interceptar a bola, a buscar o João Carvalho, que mais uma vez, mesmo não tendo feito uma grande exibição, surge nos momentos mais interessantes do Estoril do ponto de vista ofensivo, busca o Begraoui na profundidade, e o Marcano tem aquela infelicidade de colocar a mão e ser uma grande penalidade de VAR, é certo, porque o Hélder Malheiro nunca assumiu responsabilidade sobre absolutamente nada, esteve sempre à espera do VAR para tomar as decisões. O Begraoui coloca o Estoril em vantagem, e a partir daí vimos um Futebol Clube do Porto que me pareceu, apesar das dificuldades em penetrar no último terço, em chegar com qualidade às zonas de finalização, um Futebol Clube do Porto que foi arrojado. O adiantamento do Eustáquio para a zona do meio campo mais perto do Alan Varela permitiu que o Fábio Vieira, o Rodrigo Mora e o PP se posicionassem nas entrelinhas, nas costas do meio campo do Estoril, a procurarem ligar com o Samu, só que houve também inteligência e sagacidade por parte do Ian Cathro a mudar a estrutura em termos defensivos, fixando-a claramente num 5-4-1, com subtração clara de espaços, quer por dentro, quer por fora, à equipa do Futebol Clube do Porto, que teve dificuldades em criar oportunidades. Depois das duas que referi, acaba por chegar ao empate em mais um penalti de VAR, com o braço do Olsgrove a permitir ao Samu, em cima do intervalo, fazer 1-1. E eu creio que esse momento acaba por ser absolutamente determinante, mas deixa-me sublinhar. Ian Cathro, mais uma vez no início da segunda parte, a mostrar coragem, abdica de um defesa central que já estava amarelado, que era o Kevin Boma, e arrisca a entrada do Alejandro Marquês, e ao contrário do que é habitual, muda também a estrutura e passa a jogar num 4-2-3-1. A entrada do Estoril na segunda parte é bastante interessante. Há o lance em que o Checa busca o Marquês na profundidade e o Marquês assiste o Guitane na zona central, e o Guitane acaba por obrigar o Diogo Costa a uma ótima intervenção. O jogo ficou aberto, com muitos erros a nível da tomada de decisão. Aliás, a qualidade de jogo foi muito abaixo do nível dos protagonistas de ambos os lados. E depois há um momento em que o despertador do Futebol Clube do Porto tocou, que é entre o minuto 64 e o minuto 65. Ao minuto 64, combinação entre o Newman Pérez, Fábio Vieira, e Newman Pérez, com o Newman Pérez a tirar a bola ao lado, e ao minuto 65, o lance que há bocado falava do Rodrigo Mora, que acabou por decidir o jogo. A partir daí, vimos um Estoril que ainda procurou mexer através do Ian Cathro, mas não creio que aí as 4 substituições que realizou, 3 mais uma, tenham produzido grandes efeitos a nível ofensivo na equipa do Estoril, bem pelo contrário, que acho que acabou por não conseguir criar absolutamente nada, mas aí também mérito para o Futebol Clube do Porto, que do meu ponto de vista na primeira parte cometeu alguns erros do ponto de vista defensivo, mas na segunda parte esteve claramente mais sólido, permitiu pouco. Houve só aquele lance já em período de descontos em que o Diogo Costa tem uma saída em falso, mas o Estoril acaba nem sequer por conseguir finalizar o lance, e depois, mesmo não sendo uma gestão tremendamente consistente através do controlo e do domínio através da bola, o Futebol Clube do Porto nunca se colocou a jeito de poder sofrer o 2-2, e creio que a vitória também se aceita por completo. Mas onde é que situas esta exibição do Futebol Clube do Porto dentro daquele mote que Anselmi usou do não queremos pão para hoje e fome para amanhã? Uma exibição de crescimento. Não é que o Porto tenha dominado, não esteve perto de golear, nada disso, mas é mesmo isso. Digo crescimento no sentido de cada vez mais a equipa ser reconhecível e cada vez mais, enfim, levamos 2 exibições, vá lá, de desenvolvimento do processo Anselmi. E neste jogo em particular, o Porto, no início do jogo, teve, por exemplo, e isto é bastante característico na forma de pensar o jogo de Anselmi, uma ligação de Diogo Costa para Samu, que depois termina com a ocasião de PP, ou seja, o tal jogo de pivô do avançado para que haja movimentos de ruptura a atacar o espaço, e o Estoril deu muito espaço nas costas. E houve mais uma vez uma conexão Diogo Costa-Samu na segunda parte. Portanto, claramente o avançado está a ser mais estimulado nesse sentido para funcionar de pivô e com o papel também ativo do guarda-redes no início da construção. Não sei se concordas comigo, Tomás. O Diogo Costa cada vez mais está a funcionar como o terceiro elemento de construção. O que acontecia muito no Cruz Azul em relação ao guarda-redes. A equipa vai se aproximando de algumas marcas de Anselmi que víamos, por exemplo, no Cruz Azul, e é nesse sentido que falo em crescimento. Outro ponto muito relevante é a forma como os médios cada vez mais conseguem colar a equipa. O Alan Varela fez a melhor exibição em meses. Já há muito tempo que não o víamos jogar de forma tão nuclear na equipa do Porto, a nível de reação à perda, também ao nível do passe. Tem, por exemplo, aquela assistência para Rodrigo Mora, e o próprio Eustáquio
também a aparecer dentro do bloco adversário, no lado esquerdo, para criar algumas combinações. Portanto, os médios do Porto já não estão colados aos centrais apenas, conseguem dar passo em frente para permitir também a Rodrigo Mora, a PP e por aí fora. Isso aconteceu também, por exemplo, com Fábio Vieira e João Mário, quando um estava à largura e o outro por dentro. Exatamente. Se a bola não entrava, movimentava-se. Não existe tanto aquela programação momento inicial do Porto, há uma desmarcação de Fábio Vieira para atacar a profundidade com mais um movimento de trás para a frente. O Porto conseguiu ter várias chegadas perigosas nesses primeiros 10 minutos. Depois o jogo muda por completo com aquele lance de penalti que dá a vantagem ao Estoril, e a equipa de Ian Castro estava muito encolhida no jogo, tanto que viria a mudar ao intervalo para ter mais capacidade de pressão alta, particularmente na zona central. Vale a pena destacar também o Fábio Vieira, que é um jogador cada vez mais omnipresente, consegue contribuir na ligação, deixa os melhores passos para superar a pressão do adversário e para meter o Porto em zonas de criação, e depois também aparece mais à frente frequentemente para conseguir acrescentar qualidade na definição, sendo que os dois alas também vão tendo cada vez mais um crescimento ofensivo, sobretudo o Francisco Moura, que me parece estar a voltar ao registro que mostrava no início da temporada. E isso é importante porque o Porto não tem muitos desequilibradores e precisa de um ala esquerdo que possa oferecer soluções em profundidade. O próprio Samu, é verdade que quando está de frente para o jogo ainda se precipita muitas vezes, mas está mais envolvido, parece-me, nestes últimos 2 jogos. E depois até vimos ali na segunda parte, que foi claramente pior na perspectiva do Porto. A exibição foi mais dificultada pelo crescimento do Estoril. Vimos o Newan Pérez, por exemplo, central da direita, a aparecer na esquina da área para finalizar. Os homens de trás estão um pouco mais confiantes para se envolverem no ataque, e isso não acontecia nos primeiros jogos do Futebol Clube do Porto. Claro que o segundo golo nasce de um erro do Estoril, uma perda de bola, um mau passo do João Carvalho, que depois é aproveitado pelo Porto no lado esquerdo com uma finalização brilhante do Rodrigo Mora. Não foi uma exibição absolutamente marcante, mas é uma exibição que representa o tal passinho a passinho do Futebol Clube do Porto, que agora sim terá um teste à séria contra o Benfica. Aí não há como fugir, Anselmi será muito mais escrutinado e dará para perceber se este crescimento é de facto verdadeiro ou se é um pouco contextual, também em função dos adversários que o Porto teve nestes jogos. E há pouco, Rui, dizias que esta era a primeira reviravolta do Porto na temporada. E Anselmi. De Anselmi, sim, e recordar também que uma das dificuldades que a equipa tem tido é quando sofre golos não ganhar. O Futebol Clube do Porto, que neste momento está a 9 pontos da liderança do campeonato, os mesmos que o Sporting de Braga. Os minhotos venceram o Aroca por 2-1 e reforçaram o desejo que têm de entrarem no pódio. Tomás, o que destacas do terceiro triunfo positivo da equipa de Carlos Carvalhal? Atenção. Sim. Foi uma exibição, diria, que representa o Braga das últimas jornadas. Uma equipa que não consegue chegar em quantidade às zonas de finalização, mas que tem tido um aproveitamento grande dos erros do adversário, nomeadamente naquele primeiro golo, com Ricardo Horta a finalizar com muita qualidade depois de um passe de Racic, e inverteram os papéis na bola parada. Eu acho que o Racic é um bom reforço para o Braga, até em termos de jogo aéreo, e marcou na sequência de um pontapé de canto. Não é um médio, digamos, totalmente influente que possa fazer esquecer outros jogadores, por exemplo um Al-Musrati que vimos no meio campo do Braga a dominar claramente, mas é ainda assim um jogador disponível na pressão, que consegue oferecer soluções ao nível do passe. Por vezes força muito o passe para a frente e acaba por cometer alguns erros, mas é um médio abrangente, e faltava esse médio abrangente ao corredor central do Sporting de Braga, também porque o Salazar tem pisado terrenos mais perto da grande mais área. Avançados. E não sei se concordas, o Gorbi estava claramente em fase descendente em termos de qualidade exibicional. E não convenceu a 100%. Eu acho que é um jogador com algumas qualidades, mas não convenceu a 100%, e portanto o Uros Racic nesta altura pode ser importante para o Sporting de Braga. Depois há 2 pontos-chave, no meu entendimento, que explicam este crescimento nos resultados, acima de tudo. O Braga permite menos ocasiões, não é que a equipa já tenha um processo defensivo absolutamente imaculado, mas comete menos erros, está a ser capaz de defender mais junta, também com o ajuste em função do adversário. Por exemplo, o Gabriel Martínez, se necessário, pode baixar para uma linha de 5, o Ornicek tem feito boas exibições. A verdade é que o Aroca tem um golo anulado, mas não faz mais nada em termos de aproximação na primeira parte, consegue reentrar no marcador na segunda parte, mas o Braga já tinha uma vantagem confortável, e neste momento tem as figuras ofensivas que aproximam a equipa do sucesso. O Ricardo Horta, que está a atravessar porventura a melhor sequência da temporada nestes 2-3 meses. Vamos ver se o Roberto Martínez lhe telefona.
ligou no Euro, portanto vamos ver se está atento desta vez. E depois o Gabri Martínez, que é um bom reforço, talvez o melhor reforço até da temporada do Sporting de Braga. Concordo. Um jogador versátil que pode fazer todo o corredor, que tem alguns argumentos num contra um, tem alguns argumentos também a chegar às zonas de finalização, não é um extremo bombástico, não é nesta altura, por exemplo, um jogador que faça esquecer Bruma. Exatamente, a forma como ele aparece ao segundo poste é muito agressivo mesmo. Até porque o El Ouazzani está com algumas dificuldades para ser o ponta de lança chave do Sporting de Braga e, portanto, Ricardo Horta e Gabri Martínez são elementos indispensáveis para o Braga poder sonhar com o terceiro lugar. Ricardo Horta que dá, se calhar, um bocadinho essa criatividade em espaços mais reduzidos que Salazar não dá tanto enquanto membro do vértice mais adiantado. Sim, esteve muito tempo afastado da equipa, ainda não se percebeu muito bem qual é a visão de Carvalhal para o jogador e que tipo de protagonismo quer dar ao jogador. Eu acho que tem muita qualidade para ser importante no Braga. Não sei se o jogador também está muito focado no Braga, não estou a acusá-lo de falta de profissionalismo, longe disso, mas toda a história de mercado e ausência pode ter afetado também um pouco a confiança do jogador, mas a equipa está cada vez mais próxima daquilo que Carvalhal entende como o caminho mais direto, vá lá, para o sucesso. Com o Xisumba mais profundo, tendo ali ou o Garbi ou o Ricardo Horta entre a esquerda e a zona central, e um extremo um extremo mais aberto no lado direito. Isso mesmo. Pode ser o Gabri Martínez, o Ruben Furtado também vai aparecendo. Ter entradas pelo espaço interior. Aliás, ele tem uma ótima entrada na segunda parte. Exatamente. No fundo, o Carvalhal demorou um pouco a encontrar a equipa, mas acho que agora já estabilizou e, claro, também com mais tempo para trabalhar. Portanto, o Braga, numa época em que não tem um plantel de luxo, e estou a pensar em plantéis recentes que o Braga até conseguiu apresentar, perdeu Bruma no mercado de janeiro. Isto também é um ponto a destacar, porque estava a ser o melhor jogador da equipa e rumo ao Benfica. Se conseguir terminar em terceiro lugar, ou pelo menos adiar até à última jornada ou perto disso a luta, já será satisfatório, tendo em conta as dificuldades que o Braga foi tendo na temporada. Sim, também... juntar ainda a lesão do Roger, quando o Roger estava a ser claramente o jogador mais decisivo da equipa, e mesmo estes dois últimos jogos sem o Garbi, que eu acho que é um aí discutiria contigo, e creio que também tu terás a mesma dúvida entre o Garbi e o Gabri, quem é o melhor reforço da equipa do Sporting de Braga, ainda que o Gabri, até por ter tido mais oportunidades, mesmo não tendo sido sempre titular, tenha do meu ponto de vista um papel de maior destaque, mas em termos de qualidade técnica e daquilo que pode oferecer ao conjunto, eu creio que o Garbi é claramente o jogador mais diferenciado do Sporting de Braga, dos reforços que vieram esta temporada. Aquilo que me parece também é que há uma questão fundamental para o Carvalhal neste momento, é que não tem Fran Navarro, não tem Roger, não tem Garbi. Veremos se consegue recuperar pelo menos o Garbi para o jogo de Alvalade. Ele até tinha avançado a possível titularidade do Garbi diante do Aroca, que não se confirmou. Deixar só uma nota para o Aroca, concordo completamente contigo, Tomás. Esperava mais do Aroca na primeira parte, não esperava erros que o Aroca cometeu, nomeadamente na saída de bola, mas creio que a falta do David Simão foi muito importante para a equipa, mesmo que o Fukui tenha estado em bom plano. Na segunda parte, o golo acaba por dar ali uma ideia de relançamento do jogo, mas a verdade é que esse relançamento do jogo acaba por acontecer pelo facto do Sporting de Braga ter desperdiçado as oportunidades que teve para fazer o 3-1 e depois naquele último minuto de desespero, um jogador que me parece interessante e que entrou muito bem e que tem entrado muito bem, mas que ainda não teve uma oportunidade como titular, que é o Brian Mancilha, que acabou por ser o principal desequilibrador e tem duas grandes oportunidades, uma delas ao ferro, mas também destacar um aspecto que tu tocaste e que me parece importante. O Ornicek é um sucessor completamente à altura do Mateus e muito provavelmente com uma dimensão em termos de mercado futuro que o Mateus nunca poderia ter. Seguimos para as nossas rubricas. Esta semana, Rui, pretendes falar do derby de Guimarães entre o Moreirense e o Vitória, que terminou empatado a 2. Eu acho que foi dos melhores jogos da temporada. Não é que do ponto de vista defensivo, principalmente a equipa do Vitória tenha tido um jogo irrepreensível, bem pelo contrário. O Moreirense soube explorar muito bem e este Moreirense de Cristiano Bacci melhorou com a recuperação daquilo que era o Moreirense de César Peixoto, ou seja, Beni tinha saído da titularidade de forma que me pareceu bastante precipitada, voltou a reaparecer como titular, não é por acaso que está nos 2 golos da equipa do Moreirense, mas sobretudo foi um jogo muito interessante, com duas equipas claramente a quererem ganhar. Também a estabilidade na tabela classificativa do Moreirense ajuda, a procura do Vitória pelo 5º lugar também ajuda, mas a verdade é que
creio que o início de jogo por parte do Moreirense é melhor, sobretudo a explorar as debilidades do Miguel Maga do ponto de vista defensivo no corredor esquerdo, com a equipa do Moreirense a buscar muito o corredor direito para depois chegar às zonas de finalização. Salientar o golo do Schettini na sequência da assistência do Beni no lançamento lateral, um trabalho fantástico do Schettini de fora da área e com uma conclusão absolutamente brilhante, e depois a capacidade de reação do Vitória, com um jogador a ser claramente o protagonista dessa reviravolta. É um jogador que o Tomás já destacou há quase 2 anos, Tomás, a verdade é essa, há um ano e 8 meses para ser preciso, como possível revelação da temporada anterior, e só não o foi porque teve uma lesão gravíssima, e a verdade é que este ano... E acho que também está a encontrar-se como jogador outra vez. Exatamente. O jogador começou a jogar à loucura. Eu recordo que ambos concordamos no início de fevereiro, quando foi o final do mercado, que a saída do Caio César teria esse efeito libertador para o Telmo Arcanjo. É certo que o Marlon Embaló acabou por ser mais opção como extremo direito do que o Telmo Arcanjo em determinadas alturas, mas agora percebe-se perfeitamente que o Telmo Arcanjo tem todas as condições para ser o titular, mesmo e parece-me que sairia beneficiado em ter um lateral de grande cotação que pudesse explorar o corredor e libertá-lo para outras zonas, até porque, na minha opinião, o Telmo Arcanjo é um dos melhores rematadores da Primeira Liga, mas em muitas alturas da temporada vimos-lo demasiado aberto e a tirar cruzamentos, muitas vezes isso até com pouco nexo. Não, e ontem percebemos, e isso também parte da sagacidade do treinador do Vitória, do Luís Freire, que foi o Telmo Arcanjo aparecer em zonas de finalização, claramente em zonas interiores, quer fora da área, quer à entrada da área, quer ao atacar o segundo posto, e é assim que acontece o golo do empate. Depois o 2-1 é uma obra de arte do Telmo Arcanjo, ele tem toda a capacidade para fazer este tipo de lance. Eu acho que, tal como tu, tem condições para evoluir, que ainda se está a encontrar, porque também não é fácil passar. Também pode passar pela própria confiança do jogador para assumir o desequilíbrio. Sem dúvida, até porque há uma questão, né, nesta equipa do Vitória que nós já vimos a falar desde o início da temporada, que é a dificuldade em termos dos laterais. Jogou o Miguel Mendes à esquerda, corresponde, o Bruno Gaspar à direita também parecia que correspondia, mas nenhuma das outras soluções, e ainda acredito que o Everton possa melhorar, mas ontem fez um jogo bastante fraco. Everton é um lateral com alguma qualidade, mas não é um desequilibrador propriamente, e talvez fizesse falta ao Vitória um lateral direito desequilibrador para soltar o Telmo Arcanjo para outras zonas do campo. Completamente de acordo, e acho que isso é absolutamente determinante. Do lado do Moreirense, obviamente, destacar a exibição do Beni, que não só faz o tal lançamento para o Guilherme Schettini, mas é um lançamento propositado e é uma má saída do Vitória desde trás, e o Beni foi muito sagaz a lançar a bola de forma rápida, mas depois a forma como acaba por definir o 2-2 final, num lance em que a equipa do Vitória não conseguiu aliviar corretamente a bola na sequência de um lançamento lateral longo, uma nova aposta desta equipa do Moreirense que não acontecia no tempo de César Peixoto, mas que já tínhamos visto o Bachi fazer no Boa Vista, até pelas limitações criativas da equipa do Boa Vista, mas a forma como o Beni aparece de fora da área e dispara de forma contundente a acabar por justificar o 2-2, e claramente o Telmo Arcanjo o melhor jogador em campo e o Beni o segundo melhor jogador em campo. Viva a criatividade! E já agora, num tema paralelo, o Vitória deixou escapar, entre aspas, o Gonçalo Franco, mas não sei se vai deixar escapar o Diogo Nascimento, que joga ali ao lado, ao serviço do Vizela, e eventualmente saindo um Tomás Andel, o que não é propriamente tão improvável. Talvez seja o substituto ideal. O Diogo Nascimento tem impressionado na segunda liga, é um jogador muito associativo, com uma qualidade de passe tremenda, consegue acelerar também e tem uma atitude competitiva realmente capaz de encantar as bancadas do Dom Afonso Henriques. Estou curioso para perceber qual será o futuro do Diogo Nascimento, porque é garantido que não vai continuar em Vizela, acho muito difícil que eu até te posso continuar. Até vos posso dizer isto, é que o Diogo Nascimento no verão passado teve propostas de 4 ou 5 clubes da primeira divisão e o Vizela vetou a sua saída, e até curiosamente, se não estou equivocado, ele até no início da época nem sempre foi titular na equipa do Vizela. Obviamente que o crescimento da equipa do Vizela, que vem numa sequência impressionante de resultados e que já chegou ao segundo lugar da tabela, passa muito pela qualidade do Diogo, ainda que a equipa me pareça ter robustecido bem no mercado de inverno, e tem jogadores interessantes também na linha da frente. E foi a revienga desta semana no Teatro dos Sonhos. Tomás, o teu destaque internacional vai para o arranque de um campeonato onde trabalham 5 treinadores portugueses: Renato Paiva no Botafogo, Abel Ferreira no Palmeiras, Leonardo Jardim no Cruzeiro,
Pedro Caixinha no Santos e Pepa no Sport. Estamos obviamente a falar do Brasileirão. É um campeonato altamente imprevisível. Na escolha dos favoritos nesta altura, e isto vale o que vale, eu escolheria o Flamengo. Acho que é a equipa que está mais preparada nesta altura para poder ser campeã, mas vamos ver se não troca treinador. Vai jogar o Mundial de Clubes. As equipas da Libertadores também têm sempre uma dificuldade em alguns momentos para gerir o calendário, portanto eu não me atravessaria nem de perto nem de longe pelo Flamengo. Mas concordo inteiramente contigo, Tomás. Acho que o Flamengo é obviamente favorito, mas tal como disseste muito bem, há Mundial de Clubes, há Libertadores e há Copa do Brasil, atenção, porque ganha-se muito mais dinheiro na Copa do Brasil do que a ganhar o Brasileirão, e esses aspectos são muito determinantes, que é típico, obviamente, para um português estar a pensar neste tipo de situação, porque não tem nada a ver com a nossa realidade interna. O Brasileirão tem sempre vários candidatos, mas algumas das equipas estão em fases diferentes. O Botafogo conseguiu chegar ao título, mas perdeu o treinador, Artur Jorge, e perdeu também algumas das figuras mais relevantes. Vamos ver como é que o Renato Paiva agarra esta equipa, sendo que teve agora algum tempo para trabalhar e o arranque de temporada valeu um empate contra o Palmeiras, portanto não é um mau resultado. Ainda assim é uma das equipas com mais valor individual, embora tenha perdido jogadores absolutamente estrondosos como o Luís Henrique e o Tiago Almada, mas tem por exemplo o Artur, que é um jogador já com algumas provas dadas, por isso acho que o Botafogo também andará sempre em lugares relativamente cimeiros. O ponto de interrogação, pensando até numa perspectiva portuguesa, está mesmo no Palmeiras. O Palmeiras fez um investimento muito alto em jogadores como Emiliano Martínez, o Paulinho, o Vitor Roque, enfim, estrelas mesmo, jogadores com potencial altíssimo, mas vai perder o Estevão ali a meio da temporada para o Chelsea, e é o jogador que marca mais a diferença, ou pelo menos na época passada foi assim, ao serviço do Palmeiras. E sobretudo a equipa entrou num registro que nem sempre é fácil de inverter. Desgaste notável e notório, aliás, de Abel Ferreira, quer com os adeptos, quer com a imprensa. Um futebol que ainda não permite trazer o melhor dessas individualidades que foram contratadas, avançados mais de espaço do que propriamente para finalizar cruzamentos, e o Palmeiras por vezes inclina muito o jogo para fora para tentar o cruzamento. Por isso não sei até que ponto é que Abel vai extrair o melhor destes reforços, alguns deles bem caros, que o Palmeiras contratou. Por isso há muita responsabilidade, mas também com essa responsabilidade surge uma pressão que pode ser difícil de lidar para Abel Ferreira. Depois, objetivos diferentes entre os treinadores portugueses do Brasileirão. Pepa, aguentar o Sport, também já com alguns jogadores portugueses que conseguiu levar, o Sérgio Oliveira, por exemplo, ou o Gonçalo Paciência. O Leonardo Jardim, tenho curiosidade para perceber como é que vai juntar as principais figuras do plantel. O Cruzeiro contratou estrelas do Brasileirão que estão em fases já relativamente adiantadas na passagem pelo campeonato. O Gabigol, que é uma figura marcante do Flamengo e que acabou por sair, mas também o Dudu, que durante muitos anos foi uma estrela do Palmeiras e que agora já não tinha esse protagonismo. Acho que o Cruzeiro tem muito potencial de alcançar coisas grandes caso o treinador português consiga fazer conviver estes jogadores que têm à disposição. Depois, e há Mateus Pereira, que não foi titular neste jogo, não é? Sim, teoricamente terá pedido para sair, não sei ao certo se vai concretizar-se ou não, mas é por aqui. Os candidatos estão sempre à volta de Flamengo, Palmeiras, e para os adeptos do Sporting também não esquecer que no Cruzeiro estava o Lazi, não é? Exatamente, um jogador que criou uma relação muito próxima com os adeptos. Criou uma relação muito próxima com os adeptos, interage bastante. Quem tiver curiosidade também vale a pena espreitar o que escreve nas redes sociais. Depois, há alguns candidatos que podem intrometer-se. O Atlético Mineiro tem sempre um plantel bem apetrechado, o próprio Internacional, mas diria que será bastante surpreendente caso fuja das equipas Flamengo, Palmeiras, o próprio Botafogo. Será surpreendente caso fuja um bocadinho disto. Depois, altas expectativas para ver como é que o Santos de Pedro Caixinha e Neymar se comporta, uma equipa que volta da Série B e que já está a merecer um aperto por parte do presidente. É sempre um clássico no Brasileirão. Claro, que ainda não se estreou neste primeiro jogo. E também não jogou na final. Mas jogou o Rolaiser, na meia-final, aliás, de início do Paulista. Já agora, uma última nota para o Corinthians, que é uma equipa também diria com algumas expectativas, porque terminou muito bem o último Brasileirão. Uma equipa que veio em crescente, tem o Memphis Depay como jogador mais escutado, mas creio que realmente a equipa... Ramon Dias.
treinada pelo Ramon Dias, move-se em função de 2 jogadores. O André Carrilho, que agora é médio, já não é extremo como se via no início da carreira em Portugal, e também o Garro, que é um médio argentino muito talentoso, capaz na ligação, mas também de se aproximar da área para descobrir soluções criativas. O Yuri Alberto, é um jogador que eu gosto muito, também. Que é um canhoto, que é o Breno Bidon. Não sei se concorda. O Breno Bidon pode ser uma das, não diria relações, das afirmações, porque já é um jogador com bastante protagonismo, começou bem o campeonato também, mas de facto nesta mistura completa de Brasileirão, Copa do Brasil, Mundial do Clubes, já deu espaço para um despedimento. Mano Menezes ao serviço do Fluminense. Diria que as duas equipas mais pressionadas, como aliás acontece sempre, são o Flamengo e o Palmeiras, sendo que o Botafogo, sendo o campeão e também o dono da Libertadores, tem essa responsabilidade em cima do Renato Paiva, porque seguramente não haverá muita margem para descer demasiado o patamar em que Artur Jorge deixou a equipa na época passada. É assim que termina o nosso episódio. Lembrar que connosco na Sonoplastia esteve o Tomás Delfim. Desejamos aos nossos ouvintes uma boa semana. Até à próxima. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.